quarto episódio do podcast Ser Tido Mesmo. Me chamo Dani, estou vestindo a camisa do colégio branca e meu cabelo cacheado e tenho um pé negro. Vou me apresentar, não gosto não, aí. Eu só vou falar meu nome. A sua roupa e a sua pele. Se quiser falar do cabelo, que tá usando um relógio dourado também, enfim. É como você tá. Olá, me chamo Matias, né? Tô vestido com a blusa branca, né? Do colégio que eu estudo. E a cor da minha pele é negro, né? Sou negro. Estamos com a presença ilustre do diretor da UFOB, Romulo Duque. Vou passar a fala para que ele possa se apresentar representavelmente direito. Olá, meu nome é Romenique, sou engenheiro agrônomo, doutor em engenharia agrícola. Atualmente estou como diretor da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Sou professor da UFOB há cerca de 10 anos. Estou vestindo camisa branca, relógio preto, pulseira dourada. Tenho tom de pele pardo, olho um pouquinho apertado, né, parecido com o olho de oriental, e pouco cabelo. A gente queria dar a iniciativa para poder relatar um pouco mais da sua trajetória de forma detalhada. Ok, primeiro eu quero agradecer pelo convite, dizer que fico muito honrado de estar participando do projeto, aqui juntamente com vocês. Parabenizar também pela ideia, dizer que isso representa um espaço muito bacana de divulgação da escola, né? E é um relevante trabalho que a escola está prestando para a comunidade pelo nível de informações, né, que esse tipo de mídia acaba gerando. Antes de chegar na UFOB, claro, né, a trajetória ela foi bastante longa, né? Quando as pessoas perguntam, e isso já serve para vocês, e quem está concluindo o ensino médio, ou que está iniciando o ensino médio e pretende chegar na faculdade, seguir carreira pública, como eu que sou servidor público, as pessoas perguntam quanto tempo você estudou, quanto tempo o senhor estudou para poder chegar hoje na carreira de professor, né? E aí eu coloco, assim, 13 anos. 13 anos contando da graduação até o momento em que eu passei no concurso e me tornei servidor público federal. Mas, claro que teve todo o ensino básico, né? Ali, os 8 anos do ensino fundamental, contando, não tirando a parte da alfabetização, mas os 8 anos fundamental mais 3 do ensino médio, aí já são 11 anos, né? Mais 13 só no nível superior. Que eu gosto muito de relatar, e eu uso muito como uma fala de incentivo, eu troco muita ideia com os meus alunos e gosto de trazer como uma fala de incentivo, é que sou cearense, de uma cidade do interior do estado do Ceará, que tem cerca de 10 mil habitantes, e de família que vem da zona rural. Bem de longe. Bem de longe, né? Família da zona rural. Então, assim, eu considero que todos os fatores ali no meu processo formativo, né, ao meu redor, eram fatores que confluíam para que eu não estivesse aqui hoje. Ainda baixa. Sim, minha mãe trabalhava de merendeira na escola, lá da comunidade. Meu pai trabalhava de pedreiro, mas, assim, venho de uma família de 9 filhos, então eu tenho mais 8 irmãos, e a responsabilidade de ser irmão mais velho. Sou irmão mais velho, então, assim, meus irmãos estão concluindo faculdade agora, né? Muito, assim, que eu venho trazendo junto. Hoje a minha família, a realidade é completamente diferente, né? E eu me sentia não na obrigação de fazer isso, de dizer, não, eu estou carregando a família nas costas, eu tenho que fazer, porque a gente cresceu dentro de uma família, minha família foi aquela família que sempre nos deu espaço para nós fazermos as nossas escolhas, né? O que a minha mãe sempre colocou é assim, você sabe o que é o certo e o errado, então te orienta a optar pelo certo. Agora, as escolhas que você vai fazer da sua vida dentro daquilo que é o certo é contigo, né? Então, assim, eu sempre me senti muito apoiado, mesmo não tendo recursos financeiros para me apoiar, mas o apoio moral sempre foi muito grande. E eu considero que esse foi o maior capital que a minha família trouxe para a minha formação, né, para poder contribuir para que hoje eu estivesse aqui, né, ocupando o cargo de um servidor público federal, completando 10 anos de carreira no Serviço Público Federal, e ocupando o cargo de diretor de uma unidade universitária, que é um cargo de grande responsabilidade e que, claro, assim, tem que ter toda uma preparação, tem que ter toda uma competência para assumir. Então, a educação, o ensino veio na minha vida como uma forma de inclusão e de ascensão social. Não tem como, não tinha outra ferramenta. Eu sempre enxerguei isso. Eu acho que desde os meus 5, 6 anos,
quando eu ingressei na escola, eu tinha consciência disso, eu sempre gostei muito de estudar. Modéstia à parte, eu sempre me considerei muito inteligente, né? E dentro da família, eu sempre encontrei espaço, assim, para ficar muito à vontade na escola do mesmo modo. Já no ambiente externo, eu era um pouco tímido. Eu acho, assim, que foram barreiras que foram sendo quebradas pela própria, acredito que talvez muitos dos que estejam ouvindo aqui possam se identificar, mas pelo próprio processo formativo, o contexto ali social em que eu estava inserido, traz algumas barreiras, algumas limitações, algumas coisas que nos colocam dentro de uma bolha, né? Faz com que muitas vezes a gente não consiga expressar os nossos potenciais. Então eu tinha consciência das minhas potencialidades, sempre tive, e isso eu não coloco como sendo uma característica de soberba, arrogância, prepotência, pelo contrário, me considero uma pessoa humilde, né? Me considero uma pessoa sensata, ponderada, mas assim, uma pessoa que goza de plenas faculdades mentais, uma pessoa muito lúcida e que tem consciência das suas potencialidades, e que foi isso que me trouxe até aqui. Então, sempre estudei bastante, não tinha problema de estudar, nunca fui aquele aluno de ficar comendo livros em casa. Eu focava na aula e tirava o máximo de conhecimento da aula, e quando era na época das avaliações, ia lá e fazia avaliação e assim foi. Concluí a minha formação toda em escola pública. No ano de 2000 eu concluí o ensino médio. Em 2000 para 2001 eu não fiz, na minha época era vestibular, não era como hoje, que é ENEM, que é muito mais fácil de entrar, né? Naquela época a gente tinha que selecionar a faculdade, tinha que viajar para uma outra cidade onde tinha faculdade para poder fazer vestibular, porque não é como hoje, hoje o estudante pode fazer o ENEM aqui na Barra e ingressar numa universidade, por exemplo, no sul do país, né, no norte do país, em outra região, até aqui mesmo, em outras cidades aqui, e para a capital, para Brasília, que é aqui mais próximo também. Na minha época, não. Precisava escolher uma faculdade, né? E era um tiro que tinha que ser um tiro certeiro. Era uma oportunidade, porque vindo de família pobre, não tínhamos possibilidade de fazer vários vestibulares. Então, tinha que tentar um vestibular. Resultado, finalizando o ano de 2000, concluí o ensino médio. Em 2001, eu não fiz vestibular. Final de 2000 para início de 2001. Porque, por questões financeiras mesmo, e também por não conseguir ali naquele momento identificar qual curso era o curso que eu queria levar para a minha vida. Entender que era uma escolha muito, muito importante naquele momento. Vai ser a profissão que eu vou exercer para a minha vida toda, né? E aí, claro, no ensino médio tem toda aquela pressão. O professor diz assim, você vai fazer isso, o outro vai fazer aquilo, você tem, né, se identifica, acho que você tem talento para direito, você tem talento para medicina, para administração. E na minha cabeça eu tinha talento, vocação para qualquer área. E aí, quando foi no ano de 2021, claro, fiquei o ano todo ali, tentando, estudando em casa sozinho, tentando descobrir qual que era o vestibular que eu deveria fazer para que profissão, e acabei escolhendo agronomia. Escolhi agronomia porque, assim, já tinham colegas que faziam agronomia, e a agronomia tem um pouco de cada coisa. Na agronomia nós temos um pouco de ciências humanas, nós temos um pouco de ciências sociais, nós temos exatas, ciências da natureza. Então, assim, é um combo de várias áreas, né, que conflui ali para ciências agrárias para a gente trabalhar, né, de forma muito ampla. E aquilo... Mas quando você fez a agronomia, você está situado em Barra? Não, isso na minha cidade ainda, na zona rural, lá no interior do Ceará. Isso muito antes de chegar em Barra, né. Então, fiz o vestibular para agronomia, passei na seleção, eram 80 vagas para agronomia naquele ano, eu passei na vaga 68. Então, entrei na universidade em 2022, concluí o curso no início de 2000, concluí no final de 2006 e diplomei no início de 2007. Né? Então, concluí dentro dos 5 anos normais o curso, que são 5 anos, o curso de agronomia. Nunca perdi uma disciplina, nunca reprovei nada. Tive uma trajetória bem tranquila dentro do curso. E aí... terminei a graduação em agronomia já selecionado para fazer o mestrado. No terceiro semestre do curso de agronomia, eu já tinha escolhido que eu ia seguir carreira acadêmica. Fazer um mestrado, fazer um doutorado, e eu queria chegar na universidade como professor universitário. Então, algo que eu considero muito positivo na minha vida é que eu sempre fui muito determinado daquilo que eu queria. Eu estava muito consciente das minhas escolhas. Exatamente. Então, no terceiro semestre do curso, eu decidi que eu queria ser professor universitário. Eu achava bacana quando cheguei ali na faculdade. Porque, veja, uma das minhas dificuldades de escolha lá no ano de 2021 para ingressar num curso de graduação
é que eu sempre me identifiquei muito com a profissão de professor. Apesar que eu me identificava com todas as outras áreas, mas eu me via muito no papel de diretor ou de professor. Só que vem aquele preconceito de que professor vai trabalhar muito e ganhar pouco. E aí eu ficava naquilo, não, eu preciso de uma profissão que seja uma profissão que me dê um salário digno, razoável, que eu possa pelo menos ajudar minha família também. Porque eu tinha ali mais 8 irmãos para ajudar, né? Minha mãe, meu pai, tá entendendo? E aí acabei optando por não ser professor. Quando eu chego na faculdade, que eu percebo que se eu fizesse um mestrado e um doutorado, eu poderia chegar a professor universitário. Então, com um salário mais justo para a profissão, então eu foquei naquilo. E aí, terminei o ensino médio, fiz o mestrado, fiz o doutorado, terminei o doutorado e vim a jornada de concursos, né? E aí foram 2 anos tentando concursos, por isso que eu conto 13 anos, porque foram 5 de graduação, mais 2 de mestrado, mais 4 de doutorado, mais 2 estudando para concurso. Então fiz concurso em diversos locais, para diversas universidades, dentre elas a UFOB. No ano de 2015 fiz a seleção para ser professor da UFOB, passei na seleção para professor substituto. Comecei aqui como professor substituto, em 2016 surgiu uma vaga para professor efetivo, fiz a vaga para o concurso para professor efetivo, passei para efetivo e cá estou. Né? Então, assim, foi uma jornada longa, mas que se eu tivesse que fazer tudo de novo, né, começar do zero, faria. Claro que o conhecimento que eu tenho hoje faria de forma muito melhor, né, mais segura, mas faria tudo, não me arrependo de nada. E assim, se puder estimular outras pessoas a fazerem, a seguir a mesma jornada, estimulo, porque vale muito a pena. Acho que o que a gente tem que nós podemos contar hoje como a ferramenta mais importante para a nossa formação, não só na formação profissional, mas a formação humana, a formação cidadã, para nos tornar cidadãos críticos, né? Que tem consciência do seu papel dentro da sociedade, é a educação. Então a gente não pode descartar isso. É por isso que eu fico muito entusiasmado quando eu chego aqui e me deparo com um projeto como esse, né, e me vejo diante de vocês, e acredito que muitos dos que estão aqui na escola, assim como muitos dos que vão nos ouvir, têm história de vida muito semelhante à minha, né, em outro contexto, mas muito semelhante, assim, as histórias elas vão, né, concluindo para um mesmo ponto comum. Eu fico muito entusiasmado. E é isso. É uma forma de orgulho, né? Estar presente no direito da UFOB. Sim. Consciente de que foi um desafio grande chegar até aqui, mas assim, nunca duvidei, né, de que pudesse chegar. Claro que a minha meta era ser professor, não era ser diretor. Depois que eu ingressei Não. Depois que eu ingressei na universidade, que eu comecei a perceber essa possibilidade. Né? Antes de ser diretor, eu fui o coordenador do curso de agronomia, eu fui o coordenador de ensino do campus, e hoje eu estou na direção. Então, assim, eu venho de uma jornada, né, de cerca de 8 anos, na parte administrativa. Então, chegando na direção já no momento em que eu me encontro mais madura também enquanto profissional. E em questão dos seus estudos, você tiveram o apoio, assim, sua família, porque geralmente o povo fala que antigamente era difícil a pessoa ter um apoio da família, sempre desacreditava. Tipo, questão, menino, estudo dá futuro não, vai trabalhar na roça, vai plantar isso, vai plantar aquilo. Na época, tinha isso na sua época? Olha, eu sempre fui muito incentivado pela minha mãe. Eu considero assim, que na minha família eu tive mulheres muito fortes, potentes, que me estimularam muito, né, da parte da família do meu pai e a minha mãe. Então, assim, minha avó, a mãe do meu pai, a minha mãe e as minhas tias, irmãs do meu pai, sempre me incentivaram muito, né. A família tinha uma espécie de um encantamento, né, e se orgulhava muito de enxergar ali uma criança que era muito inteligente, porque de certa forma eu era uma criança que era muito desenvolta para a minha geração. Então, assim, uma capacidade de raciocínio, de organização de ideias, de se expressar, de se expor. Então, assim, falei muito cedo, andei muito cedo, aprendi a ler com 6 anos de idade, eu já conseguia ler pequenas palavras. Então, assim, uma sede muito grande, né, de conhecimento, muito bem elogiado sempre na escola por ser um excelente aluno. E a família se orgulhava muito disso, então usava isso muito como ali, fazer uma certa propaganda, né? Tinha um certo orgulho disso, e aquilo para mim era bacana, porque me motivava, me estimulava cada vez mais. Né? Não porque eu me visse concorrendo com os demais, mas eu adorava ser taxado de inteligente como até hoje.
né, de inteligente, de que se expressa bem, enfim, né? Não, aí eu chegar nesse ponto. Aí o meu pai sempre foi o oposto, sempre foi aquela pessoa que enxergava assim, que quer estudar porque não quer ir para a roça, quer estudar porque não quer nada com a vida, vai se, né? Tanto que o ano que eu tive mais, a época que eu tive mais conflitos com meu pai foi no ano que eu fiquei entre o terminar o ensino médio em 2000 e ingressar na universidade em 2022. Então, em 2021 eu fiquei em casa, né? E nessa época meu pai ele cobrava muito, mas hoje eu entendo que não era uma cobrança dele, era uma cobrança que ele passava, que as pessoas da comunidade passavam para ele, que é basicamente assim. E era tão inteligente, tão estudioso, sempre tirava notas boas na escola e terminou o ensino médio e está em casa, não está trabalhando, não está fazendo a faculdade. Então as pessoas elas são muito cruéis nesse ponto. Isso eu gosto muito de colocar para os meus alunos, né, que as pessoas elas são muito cruéis nesse ponto, elas não respeitam o tempo do outro. E eu tinha essa pressão, claro que imagina ali, eu era um jovem com 17 anos de idade, indo para 18 anos de idade, aquilo me incomodava muito, me machucava muito, mas ao mesmo tempo eu não deixava que aquilo tirasse a certeza que eu tinha de que eu ia chegar onde eu queria, que eu estava simplesmente dando um tempo. Né? Normalmente as pessoas têm essa visão que assim que acabar o ensino médio tem que ingressar logo no ramo, não tem um determinado tempo, não é? Exatamente, e veja que isso foi para além, tá? Já vou aproveitar e colocar, porque o que se espera, né, em uma cidade pequena do interior, na zona rural, é que a gente conclua um curso de graduação. As pessoas elas ainda não têm o conhecimento do que é um mestrado, do que é um doutorado, que se precisa ser feito para chegar na carreira de docente do magistério superior. Então, existe uma expectativa de que, não, agora ele está fazendo a faculdade, então agora ele vai formar, e aí daqui a pouco vai estar com um emprego numa multinacional, vai chegar aqui de caminhonete, vai construir casa, enfim. E o que é que eu fiz? Fui fazer mestrado, viver de bolsa, né, estudando. Mas aí foi estudar porque não quer trabalhar, foi estudar porque não tem competência para ser agrônomo. Né? Escutei isso de pessoas dentro da família, assim, de pessoas mais próximas. Você foi fazer um mestrado porque você não se sente confiante em ser agrônomo na profissão? Eu falei, não, eu sou um agrônomo que eu quero formar outros agrônomos. E aí depois eu fiz o doutorado. Então, assim, foram 6 anos, 2 de mestrado e 4 de doutorado, vivendo de bolsa, quando existia uma expectativa de que eu já estivesse ganhando ali um salário, fosse um salário condizente com o que é o salário que eu tenho hoje, né? E as pessoas acharem que isso é perda de tempo. Então, assim, ter parentes que terminaram o ensino médio, trabalhavam, né, em outros trabalhos e tinham já comprado carro, moto, casa, e colocar assim, você estudou tanto e está andando a pé, e eu que não me formei, tenho meu carro, tenho minha casa. Sempre né? tem essa visão. E assim, me machucava, mas ao mesmo tempo eu estava muito tranquilo de onde eu queria chegar, porque eu já tinha traçado a minha meta. Até hoje eu trabalho com metas, eu não trabalho de forma aleatória. Então eu tenho o meu foco, então eu tracei o meu objeto e aí eu vou atrás, eu vou buscar ali, vou traçar as estratégias para me chegar no meu objeto. Então assim, foi dessa forma. E aí consegui concluir, né? Dei a resposta para essas pessoas e hoje assim, a visão é outra, claro, a visão é outra, né? Porque enxergam como um caso de sucesso. Mas quando eu terminei o doutorado ainda, voltei para a minha cidade. Nesses 2 anos que eu fiquei, do final do doutorado até passar no concurso, eu voltei para a minha cidade, fui dar aula de biologia no ensino médio, lá na escola onde eu formei, e para mim era assim, motivo de muita honra, de muita alegria. Eu estava voltando com o título de doutor para dar aula na escola, que foi a escola que me formou. Sendo colega dos meus professores, que foram meus professores na época do ensino médio, sendo professor de filhos de colegas meus que tinham sido da minha turma de ensino médio, que tinham concluído ensino médio comigo. Aquilo para mim era algo que era muito bacana, a sensação de estar contribuindo com a escola que me formou, de estar retribuindo ali, de estar trazendo para a minha cidade alguma contribuição, mas as pessoas elas não enxergavam da mesma forma que eu. Para as pessoas era assim, como assim você é doutor e você está dando aula de biologia na escola de ensino médio? Né? E eu falo assim, quer dizer porque a escola de ensino médio ela não é digna de ter um doutor no quadro de professores? Por que no ensino básico não pode ter doutores também? Né? Isso eu estou falando do estado do Ceará, que é um estado que a educação é referência, e as pessoas ainda têm essa visão. Então eu acabei ficando como professor de biologia no ensino médio cerca de 1 ano e meio, foi quando eu passei na seleção para professor substituto e vim para a Barra, né?
Então, assim, foram muitos desafios, mas sempre muito consciente das minhas potencialidades, de onde eu queria chegar. Que isso sirva de exemplo para vocês. Assim, eu acho que quem tem que dizer para vocês, de onde vocês, né, vocês que estão aqui entrevistando, quanto qualquer jovem que esteja nos ouvindo, ou de qualquer idade que acha que ainda tem condição de correr atrás dos objetivos, a gente não pode permitir que o outro diga para a gente aonde a gente pode chegar. Ninguém deve sonhar pela gente. Quem tem que sonhar os nossos sonhos somos nós mesmos. E quem tem que correr atrás é a gente. Então, assim, por mais que os fatores externos se coloquem contrários, mas, assim, é olhar para dentro de si e dizer, não, eu enxergo minhas potencialidades, eu sei onde eu quero chegar. E eu vou buscar todas as ferramentas para me poder chegar. E é isso, né? Não baixar a cabeça, porque tem muita gente que torce contra, mas também tem muita gente que estimula. Esses dias, só rapidinho, pedir permissão a vocês, eu li uma frase que dizia assim, da mesma forma que muita gente fala de você pelas costas, tem muita gente que também fala bem de você pelas costas. Porque nem todo mundo que vai nos elogiar vai chegar e ter a oportunidade de nos elogiar pela frente. Então, por que eu vou me preocupar com as críticas? Eu tenho que me preocupar, né? Se tem outras pessoas que estão elogiando. Claro que a crítica ela é boa, ela é bem-vinda, né? Construção. Sim. Isso de motivação também. Claro, né? claro. Mas critica, mas claro. você tem vontade de... Claro, você não é o que fala. Isso, e eu acho importante a crítica numa situação de feedback. Eu gosto muito de pedir feedback para os colegas de trabalho, para a minha equipe de gestão, né? Pedir um feedback assim, avalia como é que está a gestão, avalia como é que está a postura do diretor, né? Para os meus alunos, o que você está achando da disciplina, o que você está achando da aula, né? Aí vem uma crítica, mas um tom de feedback, onde o feedback você analisa o que veio, né, do outro e você ali pode replanejar, pode mudar a conduta, uma postura. Nesses meus 10 anos como professor, eu já mudei várias coisas na minha carreira de professor, por conta da minha troca com os colegas de trabalho e com os alunos. Isso é importante, é diferente da crítica que ela vem simplesmente com o intuito de te colocar, de menosprezar, de diminuir, enfim. Aí isso aí é complicado. Em relação às metas, né, que você precisa ter muitas metas para alcançar, né? Apesar do foco que você está agora, mas você ainda tem que alcançar muitas metas. Em falar em metas, quais são as principais metas e visão da universidade para os próximos anos? Da universidade, né? Isso. Hoje nós somos um campus com 2 cursos. Hoje a gente está trabalhando para expandir os cursos. A gente já está com a proposta do 3º curso de graduação já bem encaminhada, né? E aí a gente espera que daqui a 2 anos, pelo menos, a gente já tenha mais um 3º curso. A gente precisa expandir. A intenção é que a unidade ela tenha pelo menos 5 cursos ao longo dos próximos anos, então não dá para a gente implantar todos ao mesmo tempo, tem que ser um trabalho feito paulatinamente. Atualmente só tem 2, né? Tem 2, agronomia e medicina veterinária, e a gente já pensa hoje no 3º curso também focado na área de ciências agrárias, que é importante deixar claro que assim, a natureza do campus da Barra foi definido como centro de ciências agrárias, então a gente vai sempre criar cursos com esse viés, que tem uma afinidade ali com as ciências agrárias. E claro que assim, a gente também está mobilizando esforços para a gente ter os nossos programas de pós-graduação. Então, em breve, a gente quer ter programas de mestrado, né? E no futuro, claro, à medida que os programas de mestrado eles forem amadurecendo, a gente conclui para um doutorado. Essa é uma meta que não é só do campus da Barra, é uma meta que é de toda a UFOB em todas as unidades, né? Porque a UFOB elas são 5 unidades. A gente tem Barra, Bom Jesus da Lapa, Santa Maria da Vitória e Luiz Eduardo Magalhães, além de Barreiras. Barreiras, como é o mais ali o que foi de deu origem, né? Barreiras já tinha uma estrutura, então Barreiras hoje tem mestrado. Exato. E a gente agora dos campos fora de sede, a gente está fazendo esse exercício, né? Os campos fora de sede, para que a gente possa ter mais cursos de graduação e também mestrado.